Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é o quadro Que Mundo é Este? Se você já conhece esse quadro, você sabe que nele eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens, onde o grande objetivo é se produzir, é se criar uma grande aventura num mundo fictício. Se você curte esse tipo de coisa, você não pode deixar de conhecer Trevas RPG, que é um cenário brasileiro escrito por Marcelo Deldébio e editado pela editora Daimon, e que tem como objetivo ambientar aventuras em mundos de terror sobrenatural. Então, é uma terra, a nossa terra, só que nessa terra existem anjos, demônios, vampiros e outras criaturas terríveis que têm como objetivo manipular e dominar a espécie humana. E nós temos que, evidentemente, revidar e destruir esses seres abomináveis. Nos vídeos anteriores, nós estávamos falando a respeito de criaturas sobrenaturais. Eu falei sobre anjos, demônios e vampiros. E hoje nós vamos ver várias outras criaturas que permeiam o mundo de Trevas RPG. Se você está curioso, me aguarda aí, que depois da vinheta eu te conto tudo. Então, tá triste porque perdeu os vídeos anteriores? Fica triste não. Eu deixei aqui no card um link para a playlist e lá você vai poder assistir os vídeos a respeito de anjos, demônios e vampiros no mundo de Trevas RPG. Também vai poder ver a história do cenário e os outros vídeos que eu fiz relatando cada uma das temáticas importantes para que você possa ambientar a sua próxima aventura nesse mundo de terror sobrenatural fantástico. Hoje nós vamos falar sobre outras criaturas, sim, porque não só de anjos, nem de demônios e nem de vampiros se faz Trevas RPG. Também existem criaturas terríveis como lobisomens, aparições e várias outras que nós comentaremos hoje. Se você está ansioso, segura aí um pouquinho a ansiedade, porque antes eu queria dizer para vocês que essas criaturas serão analisadas aqui de forma geral, genérica. E se você quiser saber mais detalhes sobre elas, você precisa adquirir o suplemento Arcádia, que é um livro que fala também do sistema Trevas RPG, que fala a respeito dessas criaturas sobrenaturais. E se você tem interesse que eu faça vídeos a respeito de Arcádia, aprofundando essas criaturas aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber que você gostaria de ver outros vídeos a respeito dessas criaturas, onde analisaríamos mais a respeito dos poderes, né, e das habilidades únicas de cada uma delas, tá ok? Assim eu vou saber que você tem esse interesse. Também gostaria de pedir para vocês se inscreverem, quem ainda não foi inscrito, curtir e compartilhar este canal, me ajudarem a bater a minha meta de 500 inscritos. Meu canal, ele é um canal novo, estou começando agora, mas eu tenho certeza que com o apoio de vocês, logo, logo eu vou alcançar a minha meta de 500 inscritos. Então, me ajuda aí, pessoal, para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse para vocês. No mais, é isso aí. Vamos lá conhecer as outras criaturas sobrenaturais. Vamos? Aparições é o nome genérico que se dá às almas de pessoas que morreram sem terminar alguma coisa começada na Terra. Estes espíritos rondam o local de sua morte, até que alguém apareça. O espírito tenta então possuir a pessoa para realizar os últimos pontos incompletos em sua vida passada e então poder descansar em paz. As aparições geralmente possuem uma aparência horrível, quase sempre lembrando de alguma forma o tipo de morte que a pessoa teve. Uma pessoa decepada pode aparecer com um corpo sem cabeça. Um suicida pode aparecer com os pulsos cortados, e etc. Com o tempo, as aparições começam a se desligar-se dos valores humanos, apesar de ainda possuírem um sentimento de culpa e um vazio interior. Algumas aparições tentarão comunicar-se com os personagens
de maneira sutil, aparecendo para conversar com eles. Mas a maioria já não se importa mais em pedir, tentando simplesmente tomar o corpo da vítima. E para isso, tentam fazer de tudo para deixá-la completamente em pânico. O medo diminui as defesas contra ataques psíquicos. Quando uma aparição consegue dominar o corpo de uma vítima, ela passa a ignorar qualquer coisa que a vítima pudesse estar fazendo e parte para realizar a sua missão pessoal. Algumas possessões são muito sutis e a vítima nem percebe que está sendo manipulada. Em outros casos, o espírito invasor simplesmente toma conta do corpo da vítima. Serial killer mortos de maneira brusca podem ressurgir como aparições e, nesse caso, nunca completarão seus objetivos, matando qualquer um que se encaixe em seus métodos de quando estava vivo. Dragões. Dragões estão entre as criaturas mitológicas que mais medo colocavam no coração dos investigadores e aventureiros. Com suas escamas muito duras, que o aço das espadas não conseguia atravessar, seu bafo de fogo ou outros materiais corrosivos, o dragão representava o máximo em matéria de perigo para um grupo de investigadores. Durante a Idade Média, cidades inteiras foram varridas do mapa por causa de dragões. Só uma cabala muito poderosa de magos ousaria desafiá-los. Enfrentar fisicamente um dragão é quase impossível, pois sua pele é quase invulnerável ao fogo e aos calibres mais elevados de armas. Somente armas realmente pesadas podem ferir um destes monstros. Dragões podem assumir a forma humana por curto período de tempo e costumam construir seus lares em templos antigos, ilhas desabitadas ou cavernas, onde a chance de um humano aparecer sem ser chamado é praticamente nula. Outros, em especial os mais jovens, gostam de misturar-se à raça humana, e alguns chegam até mesmo a entrar em contato com as sociedades de magos, especialmente a Golden Dawn. Algumas lendas criam os dragões como uma raça antiga, que já habitava a Terra antes da chegada dos seres humanos. A maioria dos dragões foi dizimada durante a Idade Média, restando pouco menos de 30 dragões no planeta. Entre os dragões mais conhecidos na Terra, destacam-se Jabberwock, o grande dragão inglês, Grugimur, a serpente prateada nórdica, Dreyfast, o dragão mestre da Ordem Luft, Hilmiu, um dos dragões mais grandes do Japão, Criatias, o último verdadeiro dragão grego, Sinfang, um dos 7 dragões chineses, e Celia Marruk, grande dragão negro tibetano. Alguns sábios acreditam que os dragões nunca param de crescer e que quando ficam grandes demais para suportar seu próprio peso, eles transformam-se em serpentes marinhas, mas nenhuma prova existe a respeito disso. Doppelganger. Doppelgangers são criaturas capazes de mudar de forma, assumindo qualquer identidade que imaginarem. Não se sabe ao certo a origem desta raça de mutantes, mas as lendas dizem que um demônio foi aprisionado por um ritual que permitiria a ele mudar sua forma como bem entendesse. Da união deste demônio com uma humana chamada Cibele, nasceu o primeiro Doppelganger. A lenda data de muitos séculos atrás. E durante a Idade Média, as criaturas assombravam os viajantes. Cristais de sorte, senhas e segredos de todo tipo de superstição eram utilizados para garantir que o viajante que partiu era o mesmo que retornou. Essas criaturas costumam aparecer próximas a pequenas cidades e vilas de mercadores. Assassinarem alguém importante e tomarem seu lugar por muito tempo é um hábito. Depois desse período, não se sabe por que a criatura deixa a forma antiga e parte para uma nova vítima. Outras destas criaturas tomam a forma da vítima antiga e assim por diante. Durante a Idade Média, existiam lendas sobre uma vila inteira tomada por essas criaturas no interior das Ilhas Britânicas e de como uma destas criaturas chegou a ser conselheiro do rei Henrique VII. Hoje em dia,
vivem misturadas às pessoas comuns nas grandes cidades metropolitanas, que lhe garantem um imenso leque de oportunidade. Quando mortas, as criaturas revertem a seu estado original, que é o de uma pessoa com a pele amarelada, sem cabelos ou qualquer tipo de pelo no corpo, e com olhos grandes e redondos. As lendas dizem também que não importa a forma que um doppelganger assuma, a cor de seus olhos não varia. Elementais. Elementais são forças constituídas dos elementos principais da magia: fogo, terra, água, ar, luz ou trevas, ou de suas combinações, também chamados de elementais secundários, nesse caso. Um elemental somente pode ser conjurado a partir de um ritual apropriado, feito por um especialista no elemento a ser escolhido e no caminho de espírito. A forma tradicional medieval de um elemental é escolhida pelo mago de acordo com o ritual que dispõe. A forma pode variar imensamente. Por ser um guerreiro de armadura de pedra, um pequeno dragão feito de água ou ar, ou ainda fogo, uma donzela da névoa ou um pássaro. A forma exata que um elemental terá será conjurada de acordo com o ritual. Os valores dos atributos variam de acordo com o mago que realiza o ritual. Normalmente, os elementais possuem um valor em dados equivalente aos pontos de foco do mago nos caminhos necessários. Por exemplo, um mago com foco 6 e espírito 6 conjura um elemental de pedra com 6D de força e com até 6 pontos de proteção, por causa da pele de pedra. Ou pode conjurá-lo mole, como uma lesma de terra, ou ainda como uma aranha de mármore. Um espírito é necessário para animar o elemental. Sem esse caminho, é impossível conjurar um elemental. Elementais duram cerca de 3 a 4 minutos na Terra, a menos que pontos de magia sejam usados para prendê-lo em sua nova forma. Eles nunca são inteligentes, pois espíritos com inteligência não conseguem ser afetados por este ritual de criação. Cada elemental é único em sua concepção. Não existem dois elementais iguais. Apesar de todos possuírem características comuns a todos os elementos, são inteiramente constituídos de um mesmo elemento. Não necessitam comer, respirar ou descansar, e existem para realizar as ordens daqueles que lhe criaram. Às vezes, um elemental escapa do controle do mago, ficando exilado na Terra. Quando isso acontece, por instinto, a criatura procura um lugar próximo de sua constituição. Lembre-se que elementais não são seres vivos, apesar de possuírem uma alma. Eles somente existem por causa da energia mágica armazenada neles. Normalmente, tais criaturas sem alma são tomadas pelo espírito de alguém inteligente que se mescla ao elemental. Tais espíritos elementais tendem a afastar-se de tudo e todos, mas algumas vezes podem até ajudar um mago que prove ser inofensivo. Por exemplo, um espírito das águas de um lago, ou das brisas de uma determinada montanha, ou das profundezas de uma caverna. Tais espíritos elementais passam a ter inteligência igual ao do espírito que se apossou do elemental. Zumbis, esqueletos e mortos-vivos. Esqueletos animados, zumbis ou corpos carcomidos que levantam-se de suas tumbas são, na verdade, corpos sem almas encantados por algum tipo de ritual. Quando uma pessoa morre, seu espírito separa-se de seu corpo físico e passa a vagar pela terra à procura de uma nova vida. O corpo morto, por sua vez, pode ser reanimado em algumas circunstâncias, com auxílio de um ritual, por exemplo. E passa a existir sob os comandos do mago necromântico, cuja essência está comandando o corpo. O estado do corpo depende das condições em que ele foi encantado. Alguns rituais permitem criar zumbis que ficarão sem envelhecer por séculos. Outros criam zumbis que se deterioram com o tempo. Muitos rituais
pedem ossos limpos de uma vítima. De qualquer forma, os mortos-vivos não necessitam descansar, se alimentar ou dormir, e são os guardas perfeitos para proteger uma sala ou templo. Zumbis são imunes às armas não mágicas, pois os ferimentos feitos por metal comum cicatrizam muito rapidamente em alguns deles. Em outros, somente os tornam mais assustadores. Os mortos-vivos são incapazes de comunicar-se com qualquer pessoa que não seja os magos que os criou. Gárgulas. Gárgulas são estátuas animadas através de complexos rituais satânicos, que podem agir como guardas, costas, protetores e vigias de castelos ou propriedades do mago que os criou. O primeiro passo é encontrar um escultor habilidoso para esculpir a forma original do gárgula. Quanto maior e mais assustadora a imagem em pedra, melhor. Durante a Idade Média, era simples encontrar estas esculturas, mas seu conhecimento foi se rareando através dos séculos. Nos dias de hoje, esses mestres são encontrados apenas nos círculos mais fechados das escolas de magia. Terminada a estátua, o mago começa o ritual de criação de um gárgula e, através de acordos com forças infernais, consegue a força vital que animará a estátua criada. O mago e seus auxiliares colocam a estátua no centro de um pentagrama desenhado com seu próprio sangue e sacrifícios em cada uma das 5 pontas. As forças demoníacas são conjuradas e o espírito do gárgula é formado através desse ritual. A runa do mago que o criou deve ser esculpida em algum local do corpo do gárgula. Gárgulas não toleram a luz do sol. Quando expostos a ela, ficam incapazes de se mover, tornando-se estátuas, literalmente. Este processo não é doloroso nem desagradável para o gárgula, mas ele torna-se apenas uma peça decorativa, incapaz até mesmo de se defender. Os gárgulas obedecem apenas às ordens do mago que o criou. Isso se garante através do ritual e das runas de comando escolhida pelo mago durante a sua criação. A ativação da runa exige uma gota de sangue do mago. Se o gárgula ficar 10 anos e um dia sem receber um comando, ele perde a memória de seu criador. E o próximo mago que desenhar a runa correta e colocar uma gota do sangue será seu novo mestre. Golem. Em hebraico significa embrião e se tornou o nome de um autômato criado por um mago Petro, praticante da cabala. No século XVI, o rabino Loe Ben Bezabel deu vida a uma estátua vermelha de barro, em um gueto de Praga. Foi nessa estátua que, anos depois, seria escrito o nome Emmet. Nos escritos de Eleazar de Worms, do século XI, existem instruções para a criação do golem, que só poderia ser trazido à vida no momento de êxtase dos rabinos mais santos. No século XVI, Alice de Chelm criou outro golem, que cresceu até um tamanho gigantesco. Esse golem, porém, era mongoloide, imberbe e vesgo, uma criatura violenta e monstruosa que atacaria ou mataria quem tentasse levá-la a uma sinagoga. Chelm tentou destruí-lo, aparentemente sem sucesso, pois o golem reaparecia na cidade a cada 33 anos. Kefis, os anjos de Metrópolis. Em Paradísia, existem 5 cidades principais. A grande cidade de prata, lá dos anjos alados, Asgard, lá dos Aéseres, os deuses nórdicos, Olimpo, lá dos deuses gregos, a cidade dourada de Ra, lá dos deuses egípcios, e Metrópolis, cada uma habitada por seres diferentes. Metrópolis é a maior e a mais antiga de todas as cidades de Paradísia, um complexo de edifícios de mármore construído em volta do abismo criado pela queda do Leviatã.
pelo ser conhecido por Demiurge, assim que os primeiros deuses do Éden apareceram em Paradise, há mais de 10.000 anos atrás. Metrópolis está construída sobre 7.777 colinas, cada uma dedicada a um deus morto. Metrópolis é um complexo atemporal. Ruínas de cidades futuristas se misturam às cidades-estados gregas, templos romanos. Em algumas partes da cidade, partes de Paris do século XVIII, uma cópia do Big Bang, centenas de outras misturas arquitetônicas. Dizem as lendas que a cidade de Metrópolis serviu de guia para os arquitetos de todos os tempos, tanto na Terra quanto em Arcano. Nessa cidade, prédios com centenas de andares misturam-se a construções vitorianas. Existem partes de Metrópolis habitadas por criaturas muito parecidas com humanos, os habitantes de Paradísia. Eles são iguais aos humanos em todos os aspectos, pois Paradísia nada mais é do que um espelho da realidade dos outros planos. Espalhados por Metrópole estão os Kéfers, os anjos guardiões de Leviatã. Eles agem em Metrópolis como os inquisidores na Terra, punindo qualquer um que utilize rituais ou magia. Segundo as lendas, existem 823.543 deles, ou seja, 7 elevado à 7ª potência, criados do ventre do Leviatã. Alguns deles vieram para a Terra, enviados pelos deuses mortos de Metrópolis, para recuperar algum artefato importante, ou simplesmente entrar em contato com os repugnantes humanos e principalmente vigiá-los. Aos nossos olhos, eles parecem humanos comuns, mas aqueles que conseguem enxergar além dos poderosos rituais podem vê-los como realmente são. Kéferes são anjos humanoides com cerca de 2 metros de altura, imensamente gordos, possuem longas unhas azuladas e uma língua vermelha arroxeada, com cerca de 1 palmo de comprimento. Possuem asas, porém pequenas, atrofiadas e inúteis para voar. Seus dentes são pequenos e afiados, como os de um tubarão. Seus olhos são recobertos por uma fina película branca. Seu nariz é pequeno e sua pele também é branca, quase transparente, sem pelos. Através de sua pele é possível ver suas veias azuladas e seus intestinos distorcidos trabalhando. Kéferes são assexuados, podendo assumir a forma de homens ou mulheres em disfarce. Entre os Kéferes existe uma hierarquia, apesar de ninguém poder dizer com certeza como ela funciona. Existem Kéferes muito poderosos, denominados Chesas e Cenobitas, mas como eles se relacionam é ainda um mistério que nenhum sábio consegue responder. Liches. Liches são magos mortais que se utilizam de poderosos rituais para se manterem vivos pela eternidade. Ao contrário dos vampiros, que mantêm sua forma física de quando foram transformados, os Lich envelhecem e tornam-se literalmente cadáveres ambulantes, em um processo muito parecido com o de envelhecimento das fúrias. Liches são extremamente raros. O Arcanarum conhece a existência de pouco mais de 20 deles na Terra, e esses permanecem completamente intocáveis dentro de suas redes centenárias de proteção e contato. Os Lich são magos fabulosos e muitíssimo poderosos, geralmente loucos, insanos ou psicóticos, separados do mundo e isolados em suas torres e fortalezas, eternamente perdidos em suas pesquisas por mais poder. Alguns deles, porém, conseguiram acompanhar a evolução natural da sociedade e possuem contatos, servos, demônios e outras coisas mais hediondas a seus serviços. Lobisomens. Os lobisomens ou licântropos são os humanos que nas noites de lua cheia transformam-se em lupinos e passam a aterrorizar vilas e pequenas cidades em busca de destruição e morte. Os homens lobos, que nunca controlam a transformação
e muitos nem sequer lembram-se do que ocorreu na noite anterior. Lobisomens regeneram 2 pontos de vida por rodada e só podem ser verdadeiramente mortos por prata pura. Ataques feitos por armas de pratas não são regenerados. Os lobisomens possuem todos os sentidos superiores, bem como alguns deles podem possuir poderes que simulam os caminhos entre a e treva. A origem dos lobisomens é traçada até Lical, filho da ninfa Silene e um antigo soberano de Arcádia, quando o reino ainda não tinha esse nome. Zeus transformou todos os filhos de Lical em lobo e os baniu da terra de Licama. Alguns dos chamados 50 primogênitos são Mêntalo, Tesproto, Hélix, Niétimo, Cálcon, Óron, Elison, Arconte, Alífeu, Estífalo, Macarel, Palante, Ério, Ipsa, Cromos, entre outros. Cada um deles deu origem a uma família de lobisomem. Um personagem ferido por um lobisomem possui uma pequena chance de contrair a licantropia, igual ao dano em porcentagem. O único modo de se transformar em um lobisomem é ser ferido por um ou ter nascido descendente de um dos 50 primogênitos. Uma vez contaminado, não existe cura. Há rumores de que alguns magos conseguiram isolar um ritual que neutraliza os efeitos da licantropia, podendo até manter a criatura sob controle. Néfilins. A lenda dos Néfilins começou dentro das sociedades secretas, a partir do século XIII, principalmente nos Cavaleiros Templários do Oriente. Os Néfilins são espíritos dos filhos originais de anjos e humanos, que, por algum motivo, não esquecem suas encarnações passadas. Os mais antigos Néfilins são filhos de anjos rebeldes liderados por Samayasa e estão na Terra há quase 6.000 anos. Os primogênitos, como eles se denominam, são em número de 104, e dizem alguns sábios que a maioria deles faz parte dos veneráveis antigos ou mestres invisíveis. Também dizem que a verdadeira razão por trás de todas as sociedades secretas sempre foi destruir os anjos, pai dos primogênitos, e tomar para si o poder desses. Desde aquele período e do castigo imposto aos rebeldes por Deus, nenhum outro anjo arriscou-se a descer à terra. E casos de Néfilins criados por anjos da cidade de prata tornaram-se extremamente raros. Assim como eles, os argadianos, olimpianos e os anjos de Ra também decretaram leis proibindo o contrato entre seus anjos e humanos. Infelizmente, uma vez que um filho híbrido nasceu na Terra, seu espírito será aprisionado para sempre. Calcula-se que existam em torno de 500 a 600 Néfilins no planeta Terra, todos infiltrados em sociedades secretas ou universidades, procurando a redenção de sua alma através da magia arcana ou da ciência. O que exatamente ativa a memória de um Néfilin ainda é incerto, mas sabe-se que eles começam a lembrar-se de seu passado por volta da adolescência, atingindo a completa lembrança por volta dos 21 anos de idade. É impossível distinguir um Néfilin de um humano normal, mesmo por meios místicos. Com exceção dos conhecimentos que adquire, são humanos em todos os aspectos. Enquanto Néfilin é o nome que se dá aos híbridos de anjos da cidade de prata e humano, os nórdicos chamam seus híbridos de Néfrei, os egípcios de Faraó, os gregos de semideuses, como Hércules, por exemplo, e os Kéfires de Chesas. Trolls. Nos mitos escandinavos, os trolls são gigantes deformados, extremamente feios e cruéis, originários de Halsazié. Possuem cerca de 2,5 metros de altura, mas podem chegar até 3 metros. Sua pele assemelha-se à textura da borracha e suas garras são enormes e afiadas como adagas. Trolls vestem-se com trapos
e panos imundos, cheirando a cadáveres em decomposição. Vivem em cavernas e alimentam-se de carne, de preferência humana, mas só podem sair para caçar quando o sol se põe, pois a mera exposição à luz solar pode transformá-los em pedra. Dizem que essas cavernas guardam tesouros arrancados dos guerreiros devorados pelos trolls. Eles são capazes de regenerar membros perdidos e até mesmo voltar da morte. Sua única vulnerabilidade são o fogo e o vinagre, que deve ser jogado sobre seu cadáver para que ele não retorne. Trolls são criaturas solitárias, mas às vezes podem ser encontrados em grupos de até 3 ou 4 monstros. O líder do grupo é sempre o mais velho. Eles podem viver cerca de 300 anos. Ufa! Quantas criaturas terríveis, não é? Também ficou com os pelos arrepiados? Pois é, gente, esse foi o nosso último vídeo sobre criaturas sobrenaturais. Não fique triste. A gente vai ter outros vídeos sobre outros cenários e ainda outros vídeos sobre o cenário Trevas RPG. No nosso próximo, quando nós vamos falar a respeito das organizações, né? Das organizações que permeiam o cenário Trevas RPG. Nós estamos quase terminando de varrer tudo que é necessário para que você possa conhecer o cenário Trevas RPG como a palma da sua mão. Só tenho que agradecer a todos aqueles que ficaram comigo aqui até o final. Mais uma vez pedir que se inscrevam e me ajudem a bater a meta dos 500 inscritos. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. E no mais é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.